Oi, tudo bem com você? Que Deus possa estar com você, né? Dia a dia, nos ajudando, nos protegendo, nos guiando, mas Ele só pode fazer isso se nós pedirmos, né? Em oração para Ele cuidar de nós, né? Temos que fazer isso todos os dias, nos aproximar de Cristo, né? Para que Ele possa nos ajudar. Diferente do inimigo de Deus, Lúcifer, ele arrebenta a porta da sua casa, invade com tudo, mas Deus não. Jesus, ele bate na sua porta. O Santo Espírito, ele pede para você abrir a porta. Temos que abrir a porta, senão ele não pode entrar e cear conosco, cuidar de nós, né? E de nossa família. Temos que sempre pedir que Jesus cuide de nós. E hoje, quinta-feira, 14 de setembro de 2023, né? Como diz o outro, né? A luta continua. A nossa luta aqui nessa terra, ela vai continuar, né? Até a volta de Jesus, né? E o título diz: Lutando contra poderes malignos, né? Muitas pessoas, no mundo geral, têm colocado na mente que o diabo não existe. E logo, se o mal não existe, todas as tragédias que acontecem nesse mundo é culpa de quem? É de Deus, né? Esse é um dos grandes enganos de Satanás para enganar você e a mim, a todas as pessoas, todos os filhos de Deus. Automaticamente, se o diabo não existe, então Deus também não existe, né? Então, logo, o mal não existe, né? Então, logo, o mal não existe, Deus não existe, então nós viemos do nada, somos nada. Alguns dizem até que as pessoas seguem a Deus por serem fracas. Muitos então escolhem ser ateus e não acreditar em Deus. Mas na hora do desespero, na hora que vem a dor, todos os ateus, eles se lembram de Deus e têm esperança. Só que nós somos felizardos, temos a esperança. Não precisamos chegar lá no fundo do poço para termos esperança. Como eu já disse muitas vezes, a maior prova que Deus existe é: você pega um presídio e joga qualquer livro dentro, não acontece nada. Agora, joga a palavra de Deus no meio, pessoas são transformadas. É um milagre maior que esse. Pessoas que eram más antes se tornam pessoas boas. Pessoas que matavam antes se transformavam em pessoas. E essa é a nossa grande luta, né, contra os erros, contra as hostes do mal. E Paulo chamou de vários nomes, né, a nossa luta, o nosso inimigo, né? Em Efésios capítulo 1, verso 21, ele diz: acima de todo principado e poder e potestades e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Né? Então, ele chama de todo principado, de potestade, de poder, de domínio, todo nome que se possa mencionar. E o capítulo 3 de Efésios, verso 10, não, Efésios capítulo 6, verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Então, vivemos num mundo hoje cercado de ideias mirabolantes e interessantes. Como nos dias de Noé, os sinais estavam acontecendo, mas perguntaram para os líderes da época e não se preocupe, isso não vai acontecer, não sei o quê. Viram os animais entrando de par em par na arca de Noé, sozinhos, sem ninguém enviar. Mas os líderes diziam, não se preocupem, isso aí é coisa da natureza, isso acontece. Né?
E o que aconteceu? Realmente aconteceu. Deus enviou os animais para dentro. Então, os animais obedeceram a Deus e os seres humanos não obedeceram, mas seguem teorias. Teorias que levam à morte eterna e não à vida eterna. Então, cuidado com os especialistas. Cuidado com aquelas pessoas que se acham, ou fiz doutorado, fiz isso, fiz aquilo. Cuidado, se atente aos sinais e à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não falha. Todas as profecias até que se cumpriram, falta bem pouquinho para se cumprir o resto, que é a volta de Jesus. A nossa grande glória vai voltar para essa terra, né? Eu gosto muito de uma história que um pastor chamado pastor Alejandro Bullion, ele conta, conversando com uma pessoa que era ateia. E esse ateu disse para ele, não, aproveita, viva, viva, porque se Deus não existe, vai perder de viver as coisas, né? E esse pastor, ele comentou, tá, vamos fazer de conta que Deus não existe. Mas mesmo assim, ele não existindo, eu me alimento bem, eu me visto bem, eu sou fiel à minha família. Então, eu tenho um pedacinho do céu aqui nessa terra já. Eu vivo bem, eu não mato ninguém, eu não sou preso, eu vivo bem. Então, eu saio ganhando. Agora, vamos dizer que Deus existe. Deus existe, tudo existe. Além de ter feito um pedacinho do céu aqui nessa terra, eu tenho toda a eternidade na minha frente. Então, em ambos os lados, eu não perdi nada como cristão. Mas você, ateu, você perdeu tudo. Perdeu um pedacinho do céu aqui nessa terra, que poderia ter te dado muitos anos de vida a mais, ter vivido mais feliz, com saúde. Você perdeu isso e ainda perdeu a vida eterna. Então vamos parar para pensar nessas coisas. Vale a pena fazer essa troca? Eu sempre digo que quantos anos a gente vive bem aqui nessa terra? Uns 40 anos? Tem pessoas que nunca vivem bem aqui nessa terra, né? Mas quantos anos vamos viver eternamente bem, alegres? Eternamente. Não vale a pena esse negócio. Se você é um briqueiro, se você gosta de fazer negócio, é um ótimo negócio. Deus está te propondo a vida eterna. E vamos orar sobre isso. Obrigado, nosso querido e bondoso Deus. Obrigado porque o Senhor morreu lá na cruz do Calvário para cada um de nós. Ajuda-nos sempre a fazer as boas escolhas. Ajuda-nos também a ter força para vencer o mal aqui, as hostes do mal aqui. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, querido, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Fica a dica. Até amanhã.